Pessoal, bom dia. Vamos para mais uma videoaula aqui da gente. Na aula anterior, nós começamos na nossa turma do primeiro ano o tema distribuição eletrônica dentro do tema subníveis. E como eu disse, nós vamos dar atenção redobrada para esse tópico aqui, porque ele é um tópico-chave para tópicos que vêm posteriormente. Então nós vamos engatar diretamente aqui, ó. Vamos saindo da aula 13 e vamos para a aula 14. Beleza? Para dar continuidade exatamente do ponto onde a gente parou. Então nós temos aqui o nosso diagrama, que a gente já explicou na aula anterior como é que ele funciona. E hoje, pessoal, eu quero trabalhar aqui com vocês dois conceitos muito importantes dentro da distribuição eletrônica que, repito, serão aplicáveis em conteúdos posteriores. Que conceitos são esses? São os conceitos de distribuição eletrônica relacionados à camada de valência e dentro da distribuição eletrônica também um outro conceito chamado de camada mais energética. Certo? O que significa cada uma delas? Vamos lá. Primeiro, camada de valência, também chamada camada mais externa. Nós sabemos que a eletrocélula está dividida em camadas. Ponto. O que acontece? Essas camadas, certo, armazenam os elétrons de um determinado átomo. A camada que ficar por último vai ser denominada de camada de valência e por esse motivo também chamada camada mais externa. Seria a camada que está mais distante do núcleo. Tá? Atenção, atenção. Essa camada é a camada com a qual o átomo realiza geralmente as suas ligações. Portanto, muita atenção. Repito, camada de valência ou camada mais externa corresponde ao quê? A camada mais distante do núcleo, sendo, por consequência disso, a camada mais propícia a realizar ligações. Conteúdo posterior à tabela periódica, que inclusive eu mencionei na aula passada a importância de você acompanhar essa sequência. Tá vendo? Aqui tem um conceito que eu vou usar lá na frente em ligações químicas. Tá bom? O outro é a camada mais energética. O que é a camada mais energética? Nós devemos lembrar que na aula anterior, como a gente falou, o Linus, quando ele criou o diagrama, ele combinou as camadas com as suas subcamadas, ou os níveis com os seus subníveis, como você preferir chamar, e deu origem ao diagrama. Mas ele não fez só isso, ele organizou os termos de tal maneira que eles fiquem em uma ordem crescente de energia. Tanto que nós comentamos, qual é o termo que tem menos energia dentro do diagrama? O 1s2, que é o primeiro termo. Quem é que tem mais energia? O 7p6, porque é o último termo. Então, existe uma sequência energética dentro do diagrama. Paulo, camada mais externa e camada mais energética não é a mesma coisa não? O nível mais energético? Não, não é. Às vezes coincide, mas como eu acabei de dizer, é uma coincidência. Vamos ver na prática como é que isso funciona? Bora lá! Eu separei aqui dois elementos para que nós possamos trabalhar, ainda sem carga. Os elementos com carga vão ficar ainda para outra aula, porque, repito, tem que ter paciência com isso. E o que é que acontece? O primeiro elemento é o oxigênio. Como eu acabei de mencionar, ele não tem carga. Número atômico igual a 8 significa número de elétrons igual também a 8. Então, bora lá. Vamos distribuir. Ó, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Se a gente for colocar as camadas, ó, a primeira camada tem 2 elétrons. Então, camada K igual a 2. Segunda camada, tem 2 elétrons aqui, com 6 elétrons aqui. Camada L igual a 8. Percebam que já tem uma coisa estranha. O meu total é 8.
Quando eu somar 2 com 8 já dá quanto? Já dá 10. Aí lembrando da aula passada, o que é que eu faço? Eu venho aqui e modifico. Eu não vou colocar 6, porque se eu botar 6 eu estou extrapolando. Quanto que eu vou botar? 2 mais 2 dá 4. Eu quero quantos? 8. Então eu venho aqui e boto 4. Modificando o número de elétrons que eu tenho aqui. 2 mais 4, agora fica igual a 6. E está aí a distribuição eletrônica do oxigênio. Agora atenção. Vamos identificar quem são essas duas coisas aqui. Quem é a minha camada de valência e quem é o meu nível mais energético ou camada mais energética. Veja, a camada de valência, como eu disse, é a camada mais distante do núcleo. Se você pegar o livro ou quiser voltar na videoaula que eu falo do modelo de Bohr, certo? Você vai perceber que as camadas estão em sequência. K, L, M, N, O, P e Q. Então, aqui eu tenho quais camadas? K e L. Camada K, camada L. A camada L vem depois da camada K. Logo, para o meu elemento aqui, que é o oxigênio, quem vai ser a minha camada de valência? A minha camada de valência vai ser a camada L. Camada L. Com quantos elétrons? Com 6 elétrons. Então, o oxigênio tem como camada de valência a camada L. E quem é o nível mais energético do oxigênio? Bem, o nível mais energético vai ser o último termo da distribuição. Nesse caso, quem é? O 2P4. A minha distribuição terminou lá. Então, o meu nível mais energético é 2P4. Percebe que tem uma certa diferença de uma coisa para outra? Paulo, fiquei confuso, não entendi. Vamos para mais um exemplo? Ó, de novo. Vamos agora para o sódio, número atômico igual a 11. De novo, não tem carga. Elétrons iguais a 11. E bora distribuir. Como é que eu faço? 1S2, 2S2, 2P6. Quem vem depois? 3S2. Vamos olhar as camadas. Primeira camada, camada K, tem 2 elétrons. Segunda camada, 2 com 6 dá 8. E a terceira camada, 3S2, tem 2 elétrons. O total está certo? Não, não está certo. Por quê? O meu total é quanto? 11. Se eu somar aqui 2 com 8, 10, com 2 dá 12. De novo está passando. O que eu faço? Eu vou no último termo que eu botei, que foi quem? 3S2 e vou tirar. Vou tirar quantos? Basta tirar 1, né? Então aqui, ó, em vez de 3S2, fica 3S1. Modificando a camada M para 1 elétron também. E aí quando eu somar 2 com 8, 10 com 1 dá 11. Pessoal, de novo, vamos aqui. Quem vai ser a minha camada de valência? Quais são as camadas que a gente tem no sódio? Tem a camada K, a camada L e a camada M. De novo, K, L, M. Quem está mais distante é a camada M. Então, a minha camada de valência vai ser a camada M. Nesse caso, com quantos elétrons? Só com 1 elétron. 1 elétron. Certo? E o meu nível mais energético? Bem, o nível mais energético, quem foi o último termo que a gente escreveu? 3S1. Então, 3S1 é o meu nível mais energético. Aí, pessoal, o que é que acontece? Vem pode dizer assim, Paulo, nesse caso aí, o nível mais energético e a camada de valência ficaram iguais? Sim. Perceba que são exatamente a mesma coisa.
Mas, repito, isso é uma mera coincidência. Coincidir dos dois serem a mesma coisa. Mas não é a regra, certo? Então, muito cuidado na hora que você for analisar essa questão de camada mais externa ou camada de valência, que é a mesma coisa, com um nível mais energético. Bom, como é que seria uma aplicação desse conceito? Bem, vamos fazer um exemplo aqui em cima. Vamos supor o seguinte. Vamos para um exemplo. Vamos supor que uma determinada questão dissesse assim para você. O nível mais energético de um determinado átomo, é 3D3. Nível mais energético. E aí ele perguntasse o seguinte: qual é o número atômico desse átomo? Pronto. Perguntazinha básica. Considerando que o nível mais energético de um certo átomo é 3D3, qual o seu número atômico? Beleza, bora fazer? Como é que eu vou fazer? Se o 3D3 é o mais energético, eu sei que a minha distribuição vai acabar lá, porque ele é o último termo. Então vamos fazer? Ó, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. De novo, atenção aqui, ó. Paulo, já vem agora o 3D? Não. Depois do 3p vem quem? 4s2. 4s2. Depois do 4s2, subindo aqui, 3D10. Só que, o que está dizendo? O nosso nível mais energético aqui é o 3D3. Então eu venho aqui e boto 3. Do jeito que está solicitando a minha questão. E agora é só somar. Vamos lá. Primeira camada. Camada K tem 2 elétrons. Segunda camada. Camada L tem 2 com 6. Fica a camada L com 8 elétrons. Terceira camada. 2, 6 e 3. 2 com 6 dá 8, com 3 dá 11. M11. E a minha última camada está aqui. A camada 4s2. N igual a 2. Só para reforçar mais uma vez, e nesse caso ali, quem seria a minha camada de valência? 4s2. Mas, voltando para a pergunta, a questão queria saber o que? O número atômico do meu elemento. Que é o número atômico? É só somar. 2 com 8, 10. Com 11, 21. Com 2, 23. O que, salvo me engano, posso estar cometendo um equívoco, eu acho que é o elemento escândio. Mas posso estar cometendo um equívoco, não lembro mais não. Certo? Então, pessoal, aqui está mais um pouquinho da parte de distribuição eletrônica colocado, certo? Introduzimos na aula de hoje os conceitos de camada de valência, ou camada mais externa, e o nível mais energético. Repito, atenção para essa questão da camada de valência, por quê? Porque ela é a camada com a qual o elemento geralmente faz as suas ligações. Repito, exemplo aqui de uma aplicação, ele deu o nível mais energético e pediu o número atômico. Pronto, está aplicado aqui o exemplo. De novo, e nesse caso aqui, quem seria a camada de valência? Camada 4s2. Certo, pessoal? Então a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser. Qualquer dúvida, postem lá na plataforma, pode deixar em forma de comentário ou pode mandar no meu privado que a gente vai esclarecendo. Tá certo, pessoal? Então, tudo de bom e até a próxima.